Olha, vamos com calma, atenção, isto vai aparecer na prova, colocação de pronome vai aparecer na sua prova, deve ser, no mínimo, uma alternativa, pode ser uma questão. Então, fundamental, é imprescindível para você não perder ponto na sua prova. Lembra que quando nós falamos em colocação de pronomes, colocação de pronome também recebe o nome de topologia pronominal, legal? Então, topologia pronominal ou colocação de pronomes são a mesma coisa. Nós podemos usar o pronome em relação ao verbo em três posições. Antes do verbo, que é a próclise, no meio do verbo, que é a mesóclise, e depois do verbo, que é a ênclise. Quando que nós devemos usar a próclise? Quando que nós devemos usar a próclise? Próclise é pronome antes do verbo. Nós usamos a próclise quando antes do verbo ocorre uma palavra negativa. Olha, nunca lhe direi, nunca lhe direi, nunca é uma palavra negativa. Agora, olhe que às vezes as regras se misturam. Duas regras acabam sendo uma única regra. Aqui eu tenho, então, nunca é uma palavra negativa, mas nunca é um advérbio. Então, palavra negativa ou advérbio, próclise. Aqui não é palavra negativa, mas aqui é advérbio. Então, advérbio colocado antes do verbo, próclise. Então, nunca lhe direi nada, aqui se estabelecem as normas. Quando eu tenho pronome indefinido ou pronome demonstrativo, nós também devemos usar o pronome antes do verbo, tudo se tornou, tudo se tornou estranho naquele lugar, ou aquilo lhe proporcionou momento de muitas alegrias. Observe que talvez você fique em dúvida se você vai usar a regra do pronome indefinido, a regra da palavra negativa, a regra do advérbio da palavra negativa. Não há problema, são a mesma regra, tá certo? Então, palavras negativas, advérbios, pronomes indefinidos, próclise. Se forem negativos, se forem palavras negativas, permanece a regra próclise. Legal? Então, nunca lhe direi nada, palavra negativa antes do verbo próclise. Aqui, advérbio colocado antes do verbo próclise. Aqui se estabelecem as normas primárias. Tudo se tornou estranho naquele lugar. Tudo é um pronome indefinido, próclise. Aquilo lhe proporcionou momentos de muita satisfação. Aquilo é pronome demonstrativo, próclise. Lembre que próclise é pronome colocado antes do verbo. A segunda regra, fácil de memorizar, porque você teria orações interrogativas ou exclamativas, sendo que essas orações exclamativas, elas geralmente são optativas porque elas expressam desejo. Mas se você não lembrar disso aqui, tenta lembrar na hora da prova. Se você não lembrar, não tem problema. Só você lembrar que frase interrogativa tem ponto de interrogação, frase interrogativa tem ponto de interrogação e frase exclamativa tem ponto de interrogação. Isso aqui são uma ótima referência para facilitar a sua memoração. Então, orações interrogativas, exclamativas, optativas, ou seja, aquelas que expressam desejo, próclise, como em você se chama, como te enganas, pões ventos o levem, observe que o pronome oblíquo veio colocado antes do verbo. Quando aparecer as palavras que, quem, qual, quando e quanto, vamos simplificar essa regra? Quando aparecer uma palavra iniciada por ó, que, quem, qual, quando e quanto, palavra iniciada por ó, palavra iniciada por próclise, vi a moça que se abandonou, palavra iniciada por próclise, quando eu encontrei palavra iniciada por próclise. Legal? Como eu coloquei duas orações, aqui vou explicar essa outra vírgula, tá certo? Observe que aqui eu não tenho nenhuma regra obrigatória de próclise. Nenhuma palavra colocada aqui que exigia próclise. Lembre, quando houver uma vírgula e não houver nenhuma palavra aqui atrativa, né, nós chamamos de palavra atrativa, então lembre que você não vai usar próclise em relação ao verbo que vem logo depois da vírgula. Nesse caso, você usa a ênclise. Quando aparecer um verbo no gerúndio geralmente é ênclise, é pronome colocado no final do verbo. Mas muita atenção se esse gerúndio vier precedido da preposição em. Gerúndio, o verbo termina em NDO. Gerúndio precedido da preposição em, próclise, pronome colocado antes do verbo. Muita atenção a esse detalhe que a banca gosta de jogar verbo no gerúndio como armadilha.
o verbo no infinitivo, o infinitivo pessoal, o pessoal é aquele que é conjugado, né? Então, ele quando vem regido de preposição, então também próclise, muita atenção, porque aqui eu tenho duas orações. A primeira oração não é o caso aqui, mas ela é próclise, porque eu tenho um advérbio, aliás, um pronome definido, que aliás também é uma palavra negativa. Né? Então, este exemplo não é desta regra, por uma necessidade de exemplificar, de ficar um exemplo legal, então eu coloquei duas orações. Então, o exemplo de infinitivo pessoal regido de preposição é aqui em esquecer. Então, infinitivo precedido de uma preposição, ó, precedido de uma preposição, então, próclise, muita atenção ao emprego deste infinitivo flexionado, né? Aqui poderia ser por te esqueceres, por te esqueceres, por nos esquecermos. Então, infinitivo pessoal precedido de preposição, então, próclise, ou seja, pronome antes do verbo. A mesóclise, que é um terror para nós brasileiros, nós nunca usamos a mesóclise, dificilmente usamos a mesóclise, raramente, em situações muito formais é que essa colocação é usada. Mesóclise é o pronome no meio do verbo, agora, ela acontece obrigatoriamente, olha, acontece obrigatoriamente se você não tem palavra atrativa antes do verbo. Então, se não tem palavra atrativa, verbo no futuro do presente, aquele verbo que indica o que acontecerá. Verbo no futuro do pretérito, aquele verbo que indica o que aconteceria, mesóclise, ou seja, pronome antes do verbo. Aqui nós geralmente dizemos, geralmente no popular o povo diz, encontrará ela no campo, encontrará ela. Ora, mas isso é um verbo no verbo no futuro do presente. Verbo no futuro presente, usa-se o pronome no meio do verbo. Depois nós vamos estudar quando que perde o R, quando perde o R, recebe L. A gente vai estudar isso aí depois no caso à parte. E com verbo no futuro do pretérito, futuro presente indica o que acontecerá, encontrará, futuro do pretérito indica o que aconteceria, beijar-te-ia, beijaria, beijaria, beijaria. Futuro do presente e futuro do pretérito, verbo que indica o que acontecerá, o que aconteceria, pronomezinho na hora da prova ou em situações formais, cuidado na redação, obrigatoriamente mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Para terminar, último caso, a ênclise. A ênclise é quando nós colocamos o pronome depois do verbo. Uma boa referência na prova, para você ganhar tempo, é que se não é um caso de próclise, ou seja, não tem uma palavra atrativa, se não é um caso de mesóclise, nem está no futuro do presente, nem no futuro do pretérito, você usa a ênclise. Mas vamos aprender a regrinha direito para você ficar feliz e ficar em segurança. Em orações imperativas, olhe, imperativas, desde que não sejam negativas, porque se fosse negativo teria aqui uma palavra negativa, né? Então, orações imperativas, aliás, aqui até deveria haver um ponto de exclamação, porque em oração imperativa tem um ponto de exclamação, facilitaria a sua vida, nós usamos a ênclise. E aqui ainda haveria uma facilidade, olha, porque aqui eu tenho uma vírgula, antes da vírgula, nunca próclise. Últimos dois casos, o infinitivo pessoal precedido da preposição a. Estamos dispostos a jogar eles no lixo, a jogá-los, jogar. Verbo, o infinitivo impessoal é aquele que termina em AR, ER e R. Jogar, vender, partir. Então, verbo no infinitivo. Quando eu uso esse infinitivo precedido de a, então nós usamos a ênclise. Por último, para ser feliz, quando eu tenho uma oração coordenada aditiva, olha aqui, o E é uma conjunção coordenada aditiva, então a oração que vem na sequência, obrigatoriamente eu uso a ênclise. Legal? Então, próclise, ênclise, mesóclise devem aparecer na sua prova, deve ser no mínimo uma questão, estuda para ser feliz, pratica, faz exercícios, olha as questões da banca, até o nosso próximo encontro, estuda isso, pratica para ser feliz.